Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu me chamo Marcos Cavalcante, sou enfermeiro de formação aqui pela Universidade Federal do Maranhão. Sou doutor em saúde coletiva pela mesma universidade e atualmente eu estou atuando como consultação da Coordenação Geral de Vigilância das Arboviroses do Ministério aqui no estado do Maranhão. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre a vigilância das arboviroses, né? Como que a vigilância epidemiológica ela faz, né, o papel de atuação, qual a sua importância. E aí estão aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente, fazer essa conversa dialogada aqui, a coordenadora do programa estadual de controle das arboviroses, Josi Leite, que já se apresenta, e o Fabiano, que representa o Laboratório Central de Saúde Pública. A gente sabe que as arboviroses, elas são aí um grupo de doenças, né, que provocam inúmeros comprometimentos na saúde da população como um todo. A gente tem um grupo específico de doenças que são mais comumente vistas da população, né, que são a dengue, zika e chikungunya. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Aí a gente está aqui com essas duas experiências, tanto da vigilância quanto do laboratório, para a gente entender um pouquinho como se dá essa relação e qual que é a importância, né, da gente articular essas ações entre essas duas frentes, né, nesse processo aí de monitoramento, de vigilância, de prevenção, para poder alcançar a população e trazer aqui realmente benefício das ações dos profissionais de saúde. Então, a gente vai passar agora um pouquinho para que se apresente e, em seguida, a gente dá início aí às falas e à nossa discussão sobre esse problema, sobre as problemáticas de saúde pública. Então, Lei, pode ficar à vontade de se presente. Obrigada, Marcos. Boa tarde a todos. O Marcos já fez a apresentação, sou Josinete Matos, sou enfermeira, estou na coordenação do Programa de Prevenção e Controle das Arboviroses da Secretaria de Estado da Saúde, né? É um momento importante que nós iremos discutir aqui sobre essas doenças, né, que trazem, como o Marcos já falou anteriormente, grandes problemas na saúde pública do nosso país, né? Então é importante essa discussão. Exatamente, né? Bom, primeiramente agradeço o convite, né? Estar participando aqui desse evento tão importante, né? Falar sobre a arbovirose é algo que é desafiador, tanto no olhar epidemiológico, como também pensando no olhar laboratorial, né? E ser assim é também um desafio, porque você acaba sendo um laboratório de referência. Laboratório de referência que precisa dar todo esse suporte nesse olhar de vigilância em saúde, mas também pensando muito nesse foco da vigilância laboratorial. Como, primeiramente, sou Fabiano, fico como núcleo técnico do ACEM, né? Mais uma vez, vamos aqui debater esse assunto que é um tanto importante para nós, né? Com o olhar de saúde. Perfeito. Obrigado, Josilei. Obrigado, Fabiano. A gente agradece esse momento, que é de extrema importância para a academia, para a população, que sabe que acompanha também esse momento aqui, né? Academia, os estudantes da universidade, de outros centros, né? E a população também. Então, é importante que a gente traga esse debate. Visto que a dengue, né, principalmente a dengue, mas as outras arboviroses também, elas são problemas que estão cada vez mais frequentes, mais presentes. E também visto que a gente sabe, né, que elas têm uma sazonalidade e que o ano que vem é algo que já se espera de que tenha uma evidência maior. Então, falar sobre isso de forma oportuna, inicial, é importante. E aí, para a gente poder disparar essa nossa fala, já que a gente está aqui com a representação da vigilância epidemiológica e do laboratório, nada mais interessante que a gente iniciar falando sobre o que a vigilância epidemiológica faz, qual que é o papel dela, né, e como que depois o laboratório ele atua nesse fortalecimento dessa vigilância. E aí, para poder passar a palavra para essa discussão, eu faço uma pergunta disparada de prova com os dois, no sentido de dizer o seguinte: conseguimos fazer vigilância sem laboratório e conseguimos fazer laboratórios sem vigilância, ou se tem uma relação essencial, porque se falasse um pouco sobre essa questão aí, na visão, na experiência que você tem de trabalho com todos os textos. Primeiro, nós temos que ter a certeza que vigilância epidemiológica é de suma importância, considerando que vigilância não é só contar casos, né? A partir do momento que a gente começa a verificar aumento de casos dentro de um território, é necessário que nós façamos as notificações e essas notificações elas devem ser analisadas, tabuladas, para que esse conjunto de informações nós consigamos repassar para os gestores tomarem as providências cabíveis o mais rápido possível. As notificações bem feitas, bem analisadas, com resultados laboratoriais e com toda
o planejamento feito faz com que nós evitemos surtos e epidemias. Por isso é importante que, a partir do momento que há uma suspeição de pessoas apresentando sintomas sugestivos de dengue, zika e chikungunya, considerando que no Maranhão nós temos as 3 doenças, porque nós somos um estado com infestação por Aedes aegypti, que nós sabemos que é um mosquito transmissor dessas doenças, mas nós também temos a febre amarela e temos a febre do oropouche. Essas doenças nós já temos casos notificados ao longo dos anos aqui no Maranhão, mas com evidências maiores, né, para dengue, zika e chikungunya. Então, nós sabemos que há uma consolidação de dados, onde nós precisamos estar notificando os casos e fazer o fluxo da epidemiologia correto, que para além da notificação, nós precisamos confirmar esses casos, né? Saber se as pessoas que estão apresentando aqueles sintomas sugestivos é dengue, zika ou chikungunya ou outra doença. Então, para isso, nós temos o nosso controle de resultados com a parceria com o LACEN, né? O LACEN é de suma importância, não é isso, Fabiano? Que nos ajuda a estar confirmando ou não os casos de arboviroses. Eu já te devolvo a palavra, Fabiano, só para aproveitar um pouquinho do gancho aí da fala de Joseneide. Ela pontuou muito sobre a questão da notificação, que a gente sabe que realmente é importante, né, para essas doenças e comprar outras também. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos vendo lá e que não entende bem como que essa notificação é feita, mas dizer o seguinte, quem deve fazer ela? É a responsabilidade de quem esse processo de notificação, já que ela é a disparadora para o processo de vigilância se iniciar da melhor forma possível. Isso, é necessário que nós falemos realmente sobre isso, nós iremos falar no decorrer, mas a vigilância, a notificação, ela é amparada por uma lei, né? É uma lei onde todos os profissionais de saúde devem notificar pessoas que estejam com sintomas sugestivos de dengue, zika e chikungunya. Esta lei, que é a lei 6.239 de 1975, ela foi tendo ajustes em portarias, né? Porque a partir do momento que surge uma doença de grande importância, de impacto para a saúde pública, ela entra no rol de doenças de notificação compulsória. Então, é importante que todos os profissionais de saúde fiquem atentos para esta notificação. É obrigatório, ela está na lista de doenças de notificação compulsória. Como o próprio nome já diz, compulsório, é obrigatório esta notificação. Josineide, então, todo profissional que percebe que um paciente apresentou algum sintoma sugestivo e não notificou, ele pode ser penalizado? Sim, porque é uma lei, está amparada, assim como temos as portarias de atualizações. Então, não fica direcionada a notificação somente para um profissional. O enfermeiro, ou é o médico, ou é o laboratório quem deve notificar. Não, todos os profissionais de saúde têm esta obrigatoriedade de realizar a notificação de casos suspeitos. Só pegando um pouco do que a doutora Neide falou, na questão das notificações, o aumento de notificações, e aí pegando também a sua pergunta, como que conseguimos trabalhar de forma similar, né, vigilância epidemiológica e vigilância laboratorial, é super importante, porque no momento que você tem aumento das notificações, consequentemente você está tendo casos ali. Mas como que eles precisam ser encerrados? De que forma precisa ser encerrado? O laboratório é super importante nesse ponto aí, porque o laboratório que ele pode ser, lógico, por critério clínico epidemiológico, à medida que você tiver um número de resultado, tanto porcentagem de resultado laboratorial, mas, ao mesmo tempo, naquele momento que você não tem casos encerrados com critério laboratorial, você precisa ter o resultado daquele exame. Então, o laboratório ele tem ele tem um papel super importante justamente nesse momento de elucidação dos casos clínicos. Você tem aumento de notificações, consequentemente, ali você tem algo presente ali. Qual será o vírus? Qual será o agente infeccioso? Então, o laboratório ele trabalha muito importante nesse olhar detalhado com relação ao laboratório, né? É verificar se aquele caso notificado, de fato, aquela suspeita clínica ali, de fato, ela se confirma por dengue, ela se confirma por zika, por chikungunya, ou por qualquer outro tipo de arbovírus que também possa estar circulando ali. Então, conseguimos trabalhar sim, de forma com uma vigilância em saúde, né? Sempre de forma intercalada. A vigilância epidemiológica com o aumento das notificações e o laboratório fazendo a sua contrapartida ali, fazendo as análises laboratoriais e até mesmo fazendo complementação diagnóstica caso haja necessidade de se fazer.
E pensando muito bem assim na questão das notificações, quando se fala em notificação, eu preciso também observar essa notificação para eu poder realizar aquele exame laboratorial ou então aquele exame específico para determinado agráfico. De fato, aquela foi oportuna, aquela amostra laboratorial, então tudo isso também eu preciso observar para eu conseguir trabalhar de forma em consonância junto com a epidemiologia. Eu acho que funciona, casa muito bem. Nós estamos falando de vigilância em saúde, onde você tem pilares importantes dentro da vigilância em saúde, onde o laboratório está contido em todas as áreas que contemplam a vigilância em saúde. Fabiana, é bom lembrar que a partir do momento que se notifica, obviamente nós vamos ter a notificação no papel, né, que é aquele bloco do Sinan com aquela numeração, mas nós temos sistemas específicos para essas notificações. Como exemplo, no caso de dengue e chikungunya, nós temos Sinan Online, Sinan Dengue Online. Para a Zika, nós temos Sinanext, né? Assim como para a febre amarela também, a notificação é feita nesse sistema. E para o febre do Oropost, nós temos o ESUS Sinan. Então, todo esse conjunto de notificações, e a importância que eu falei para vocês anteriormente, não é para contar casos, é para notificar, analisar, para que medidas preventivas ou medidas atualizadas sejam tomadas para evitar surtos e evitar epidemias. Considerando que, após a notificação, o município, né, o profissional, ele tem 60 dias para encerrar essa notificação. E Fabiano falou uma coisa bem importante, que é justamente o encerramento do caso, que eu acho que a gente vai falar mais à frente. Mas é importante frisar aqui que, para encerrar os casos, Marcos e Fabiano, nós sabemos que não é somente no critério clínico epidemiológico. Nós temos encerramento de caso por laboratório, clínico epidemiológico e por descarte mesmo. Porém, para eu encerrar por clínico epidemiológico, torna-se necessário que eu tenha casos confirmados por laboratório. E não é o que acontece quando a gente realmente já vai fazer a análise do banco de dados em nível de estado. A gente percebe que muitos municípios não só encerram por clínico epidemiológico, sem uma amostra laboratorial encaminhada ao LACEN. Isso não está correto. Então, é necessário que os municípios também percebam essa análise do banco dentro do seu território para que possam estar já verificando a necessidade de encaminhar amostras por LACEN. Não é isso, Fabiano? Exato. Ou então até mesmo pensando levando muito para esse lado das notificações, ao mesmo tempo também você tem alguns municípios, né? Pode ser eu não digo que seria somente a realidade nossa, Maranhão, mas pode ser também, eu acho que isso Nível é de geral, né? A Brasil. nível Brasil, você também tem, quando nós entramos nessa parte do laboratório, o que é que nós percebemos? Casos que não são notificados, mas que ao mesmo tempo são encaminhados à amostra para o laboratório. E é isso que nós, enquanto laboratório de referência, tentamos trabalhar na seguinte forma, de que ao receber aquela amostra também precisa estar notificada. Aquele caso precisa estar notificado, porque você trabalha com um sistema de informações, onde esse sistema de informações eles são monitorados. Não só pensando a olhar estadual, mas também a olhar Uhum. de Ministério da Saúde. Nós estamos falando de um sistema de laboratório, que é sistema GAL, onde todas as informações da ficha de investigação / notificação, né, ela precisa estar contemplada também no sistema no sistema de laboratório, mas ao mesmo tempo essas informações tem que estar casado, porque o que nós percebemos na realidade é aumento às vezes de muitos casos de sistema GAL, quando que na realidade a notificação está embaixo. Ou então, vice-versa, aumento de notificação, quando na realidade os números enviados pelo laboratório estão muito baixos. Aí se precisa ver esses casos de fato que são encerrados por critério clínico epidemiológico, tem de fato algum caso laboratorial já encerrado naquela determinada unidade de saúde, naquele município, precisa se ver, precisa estar casado. O importante é que todas as informações estejam casadas para assim a gente conseguir trabalhar mesmo com esse lado de vigilância em saúde. Acho que é super importante É isso. verdade. Eu esqueci de comentar que, para eu encerrar como clínica epidemiológica, pessoal, é necessário que nós tenhamos casos no mesmo período, na mesma área, onde nós temos casos confirmados por laboratório, né? Ou seja, a gente faz uma coleta de um determinado número de pessoas e que estão apresentando sintomas sugestivos, e aquelas pessoas que não foram feitas coletas, mas que apresentaram sintomas sugestivos no mesmo período, aí sim nós podemos encerrar
como clínico epidemiológico. É importante que nós falemos sobre essa situação de encerramento de casos nesses critérios, né? Sim, E ainda mais a importância do laboratório, considerando que nós temos 4 sorotipos de vírus, né? Da dengue. A gente tem que fazer a questão do saber qual vírus que está circulando, o diagnóstico diferencial, que isso aí o Fabiano explica para a gente aí com maior prioridade. Isso é até assim um tanto desafiador para nós, enquanto laboratório, porque por mais que nós tenhamos o sistema de laboratório, que é um sistema que o gerenciador do ambiente laboratorial, o famoso GAL, que quase todo mundo já conhece, lógico que à medida que vai mudando, tendo essa rotatividade de funcionário, consequentemente são novas pessoas que estão passando a aprender sobre o sistema, então às vezes nunca ouviram falar do que é o sistema GAL. Então, para ficar um pouco mais esclarecido sobre o que é o sistema GAL, é um sistema de investigação laboratorial, onde toda e qualquer análise laboratorial que você, município, precisar realizar, que precisa ser encaminhado para um laboratório de saúde pública, no caso da SEM, todas essas análises, essas amostras precisam estar cadastradas dentro desse sistema. Porque a partir do momento que você cadastra esse paciente, essa amostra no sistema, você consegue acompanhar todo o resultado laboratorial. E, inclusive, isso como a doutora Neide falou, sorotipos. Nós fazemos a análise laboratorial, fazendo a detecção da RT-PCR, né, para dengue, e ao mesmo tempo, nós, dentro do sistema H, nós conseguimos lançar esses resultados com relação aos sorotipos. Então, é super importante, na realidade, é uma ferramenta muito importante nesse olhar de vigilância. Não somente pensando no SINANET, no SINA Online, mas também pensando no sistema de informação que é o GAL. Então, são 3 Perfeito. sistemas de informações que estão super importantes para trabalhar com esse olhar de vigilância em saúde, né? E pensando muito nessa parte do laboratório, é de fundamental importância. Antigamente, nós trabalhávamos, às vezes, pegando o resultado, pensando lá no iniciozinho, né? Como que era. Você tinha que fazer análise laboratorial, colocar no papel timbrado, fazer a impressão, enviar para onde. Não, hoje não Sou precisa desse mais tempo. disso. Hoje não tem mais isso, né? Hoje nós estamos na era moderna aí, tudo agora é informatizado, então é super interessante que as Verdade. unidades de saúde, caso, deixa aqui até a importância, né, de caso alguma unidade de saúde não tenha ainda, caso algum município ainda não tenha acesso ao sistema GAL, entre em contato conosco do LACEN, Laboratório de Referência Estadual, e nós passamos todas as informações para que você, enquanto município, consiga ter acesso ao sistema laboratorial, o GAL, o famoso GAL. Perfeito. Obrigado, né? Até que a gente falou um pouquinho sobre a notificação de como que esse processo com o LACEN, ele precisa ser articulado, né? Para que a gente consiga ter uma vigilância de fato realizada, né? Tanto a vigilância laboratorial como a epidemiológica. E aí, só puxando um pouquinho no gancho da fala que a Joseli trouxe, ela falou sobre a questão da importância das notificações. E não é muito raro, às vezes acontece, eu acredito que vocês já devem ter visto em algum momento, eu falo isso por experiências do dia a dia, ter profissionais de saúde que às vezes estão na ponta e que mencionam claramente para você que não sabia que tinha que notificar um caso suspeito. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho do quanto que isso é preocupante, do quanto que isso é sério, né? O profissional ele não saber, ou então talvez ele não fazer porque ele achou que não tinha necessidade, de quanto que isso impacta de forma negativa na vigilância do município, na vigilância do Estado e nacionalmente, né, como consequência. Pode ir, fica à vontade. Realmente, isso é um impacto negativíssimo na questão da saúde pública, considerando que a pessoa apresenta o sintoma sugestivo e o profissional desconhece essa obrigatoriedade de notificação, porque o nome correto é obrigatoriedade mesmo de notificação, ao que pode ocorrer? Vai ocorrer óbitos, porque a partir do momento que eu não notifico e o paciente dá entrada a uma unidade, a conduta vai ser correta em relação às arboviroses? Porque quando a gente percebe aqui, eu não estou dizendo que a notificação para a conduta precisa da notificação, mas para o gestor e para os profissionais que trabalham com tabulação precisa, porque eu preciso saber quantas pessoas adentraram naquela unidade de saúde. Eu não vou ter informação, porque a notificação é com suspeita de arboviroses. Eu vou saber em relação às notificações. Nós já tivemos aqui, com experiência em municípios no Maranhão, onde nós temos municípios silenciosos. O que significa esses municípios silenciosos? Nós sabemos realmente que as arboviroses hoje não é mais uma questão somente de
períodos sazonais, obviamente a gente sabe que existe o período sazonal, que há um aumento, mas nós temos casos notificados durante janeiro a janeiro, né? E mesmo assim a gente ainda tem o quê? Municípios silenciosos. O que o município está dizendo para a esfera estadual, para a esfera federal? Que naquele local ninguém adoeceu com sintoma sugestivo de dengue. E quando a gente vai fazer um link com o LIRA, que é o levantamento de índice rápido Aedes aegypti, que é uma ferramenta utilizada para mensurar o índice de infestação no município, o que a gente percebe? Um LIRA muito alto, que significa que tem mosquito, tem larva, né? E com nenhum caso notificado com suspeita de dengue, ou zika ou chikungunya. Atualmente, nós ainda temos municípios silenciosos, no qual a Secretaria de Estado da Saúde sempre está em contato e monitorando esses municípios, porque os municípios que notificam bastante são municípios preocupantes, porém esses municípios silenciosos são mais preocupantes ainda, porque pode estar acontecendo a situação e não estão informando no registro de casos, né, no SINAM, e pode ter um problema muito mais sério à frente, né? Então, a notificação tem que ficar bem clara aqui para todos nós, para a população, para os nossos profissionais de saúde, que é obrigatório. É até preocupante assim, né? Porque é uma ferramenta que te dá um start para tu conseguir fazer algum tipo de intervenção. Sim, Então, se você não notifica, eu posso pegar assim um exemplo, né, de alguns casos que eu até acompanhei, doença misteriosa no município X, né, onde aumento de casos, internação, lira ali, como você falou, zerado, 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 laboratório sem fazer investigação de nada. Por quê? O município atendia os pacientes na unidade de saúde, mas ao mesmo tempo só relatava um rumor, que é aí onde entra a situação do CIEBS, né? Faz Isso. aquela investigação mais diretamente naquela situação. Apenas o profissional de saúde relatando verbalmente que estava tendo aumento de casos, mas ao mesmo tempo, quando olhávamos no sistema de notificação, zerado. Você ia para o levantamento Lira-Lira, zerado. Você ia para o GAP, também zerado. Como que está acontecendo esses casos? Né? Por que está acontecendo? Por que o profissional de saúde está relatando que está tendo esse aumento de número de casos de atendimentos na própria unidade de saúde? Pô, por que não notifica? E aí como que se faz essa intervenção? E na realidade tudo isso houve uma falha da questão da notificação, como você falou, que é super importante ter notificação, a questão do Lira-Lia também, porque não estava sendo feito, e ao mesmo tempo o laboratório, porque a unidade de saúde atendia os pacientes, mas ao mesmo tempo não se realizava a coleta para poder enviar para o laboratório, porque se a profissional de saúde relata que está tendo aumento de número de casos, consequentemente em algum canto tem que aparecer esse aumento, ou sistema de notificação, ou Lira-Lia, ou então laboratório. E aí o que nós percebemos? Realmente estava tendo aumento de casos, que na realidade era infecção por chikungunya, e o laboratório passou a evidenciar isso. Nós temos Né? exemplos Conseguimos observar isso. Desculpa, nós temos exemplos concretos que o município às vezes só vai perceber que está tendo problema com arboviroses quando o hospital começa a ficar cheio, porque dengue não dá para esconder não, chikungunya idem, zika também não dá para esconder. Né? Quando começa a apresentar sintomas sugestivos, o hospital começa a ficar cheio, porque as pessoas vão procurar o hospital, aí começa a alertar. Aí eles entram em contato conosco e falam: olha, nós estamos com um aumento de casos, pessoas apresentando febre, cefaleia, dor no corpo, como popularmente as pessoas falam, dor na junta, no caroço do olho, né, que é a dor retroorbital, e quando a gente vai no sistema, está zerado, nenhum caso notificado. Portanto, queridos profissionais de saúde, colegas profissionais de saúde, não fiquem com receio de notificar. Notificar é um ato de responsabilidade social com a população. Isso é muito importante que fique claro aqui na nossa conversa aqui sobre as arboviroses. Exatamente. Perfeito, obrigado, pessoal. E aí, né, dando seguimento, a gente sabe que existem 4 sorotipos, né, para a dengue, por exemplo. E aí, comumente se fala aí no senso comum de que se eu peguei o tipo 1, eu não vou pegar mais ele, mas eu estou sujeito ao 2, ao 3.
E aí eu queria um pouquinho que a José falasse quais são os que a gente tem circulante no estado, né? E aí, aproveitando também que o Fabiano está aqui, a gente sabe que o LACEN, né, o Laboratório Central de Saúde Pública, ele é referência para identificar esse sorotipo. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa importância, do que a gente tem, do que o LACEN contribui nesse processo e de como, voltando só nessa questão da notificação que ela tem que ser oportuna, né? E aí falasse do porquê, do que significa ser oportuna, né, dessa notificação, chegar e essa amostra chegar para o laboratório em tempo aí oportuno, porque a gente sabe que existem prazos. Sim. Eu acho que Isso. fortalecer isso aqui é importante, porque às vezes, né, vocês vão já pontuar um pouquinho, mas vão já entrar novamente nessa seara, de que se ela não for oportuna, ela impacta também de forma aí muito errada, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse contexto aí, vocês dois. O José pode começar falando. Tá, aqui no Maranhão, ao longo dos anos, nós tivemos já a circulação dos 4 sorotipos, né? Nesses últimos 2 anos, os sorotipos que estão sendo prevalentes é o sorotipo 1 e o sorotipo 2. Este ano, nós conseguimos já identificar, quando digo nós, porque nós estamos juntos, né? Com certeza. O sorotipo 3, mas os sorotipos com maior prevalência este ano passado e em 2024, 2025, é o sorotipo 2, né? Que nós vimos já em vários municípios, a presença de municípios onde, ou recentemente, nós tivemos um município que teve um surto e a maioria, né, nós conseguimos só identificar o sorotipo 2. Porque o problema, Marcos e doutor Fabiano, doutor Marcos e doutor Fabiano, em relação aos surtos é justamente quando os sorotipos são modificados, né? Assim, o sorotipo 2 foi prevalente esse ano, esse ano que vem foi o sorotipo 3, que já está circulando em algumas cidades do Nordeste de forma de surto, aí nossa população não está imunizada para este. É verdade que, a partir do momento que se é infectado por um tipo de sorotipo 1, eu não vou ter mais infecção, a não ser que haja uma mutação, né? Sorotipo 2 é a mesma coisa. Então, a dengue, até hoje, fala-se que se pode pegar apenas 4 vezes, a partir do momento que os vírus não saem por aí fazendo mutação, que o Fabiano já me conversou comigo várias vezes sobre isso. Exato. É isso. Assim, é um tanto preocupante, né? Quando você não consegue fazer vigilância laboratorial de forma correta, onde você sabe que o seu município vizinho, que o seu estado vizinho está conseguindo fazer, está conseguindo detectar os sorotipos. A questão do sorotipo 3, como foi falado pela doutora Neide, sim, só pegando um pouco do gancho do que ela falou, prevalente é o 2, né, que a gente tem observado isso, mas o 3 nos preocupou porque ele reemergiu, né, ele ressurgiu em Sim. 2023, uma coisa que estava ali meio que stand-by, né, ali de escanteio, mas de repente em 2023 ele ressurgiu, reapareceu de uma forma mutada. Não Bom, sabe. nós sabemos, né? Nós temos já a confirmação laboratorial de que esse sorotipo 3 ele é diferente daquele que circulou em alguns tempos atrás aí. Então isso é preocupante, porque desde 2023 nós temos detectado isso, mas só que nossa vigilância laboratorial ainda é tímida, justamente no que você falou, a questão da oportunidade. Nós sabemos que para poder detectar o sorotipo 3 precisamos de uma amostra oportuna, notificação oportuna, o paciente está com sintomatologia clínica sugestiva, colhe essa amostra oportuna, dentro daquele período ideal para você realizar o exame de biologia molecular, porque pela biologia molecular que nós conseguimos detectar quais os serotipos circulantes ali prevalentes. Então, nós temos ainda hoje, em 2025, estados que já estão com um aumento muito grande de serotipo 3, mas como que está o Maranhão? Né? Nós temos detecção de serotipo 3? Temos, mas tipo, de forma tímida. Então é super importante que reforço mais uma vez que no momento que você observar um aumento de notificação no seu município, na sua unidade de saúde, que à medida que você observar isso, colhe aquela amostra profundamente de 3 a 5 dias é o período ideal para a gente conseguir realizar o teste por biologia molecular, até mesmo porque os protocolos do Ministério da Saúde, ele já vem até mesmo fortalecendo isso, desde 2022, onde os protocolos de cada unidade de saúde devem ser revistos para pensar em trabalhar na oportunidade, ou seja, coleta oportuna para se realizar os exames por biologia molecular. Não somente pensando nos sorotipos da dengue, mas também detectando, sei lá, de repente, um zika vírus que aparece. Está lá, Verdade. está desaparecido, né? De repente ele começa a reaparecer, né? E aí então é super interessante que se faça, né? No momento que você tiver um caso oportuno notificado, o paciente estiver sintomático,
nesse intervalo nesse período de 3 a 5 dias, colhe essa amostra, né? Colhe essa amostra, manda para o laboratório, acondicionado de forma correta, cadastrado no sistema GAL, que é super importante, né? E assim a gente consiga fazer a identificação e que o próprio município consiga, a própria unidade de saúde consiga visualizar aquele resultado e ao mesmo tempo acompanhar de forma online, né, quais são os sorotipos que estão predominantes naquele município, naquela unidade de saúde. Né? Eu acho que pensando nesse olhar é super importante. Ao mesmo tempo, quando precisamos fazer algum tipo de complementação, essa notificação, como foi falado também, né, na fala anterior que você falou da obrigatoriedade da notificação, nós mesmos também, enquanto laboratório, precisamos receber não somente a amostra, como também a ficha de investigação barra conclusão, ou então a específica do agravo, para que nós consigamos fazer o envio dessa amostra para um laboratório de referência, seja qual for esse laboratório de referência, e ao mesmo tempo a ficha vá para auxiliar na liberação daquele resultado laboratorial, porque às vezes tu pode simplesmente pegar um caso positivo para determinada coisa, mas não sabe, tu está cego, porque tu não tem informação clínica do paciente. Então é importante a completitude da ficha de investigação, o envio também dela junto com a amostra para nós termos respaldo daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos liberando. Eu acho que é super Você me importante lembrou isso. uma coisa extremamente importante. Notificar por notificar, não, pessoal. A ficha tem os campos e esses campos eles devem ser preenchidos corretamente, porque a data do primeiro sintoma ela vai impactar no resultado. Sim, Então, nós não podemos esquecer nenhum campo, né? A gente tem campos a serem preenchidos, a ficha tem que ser preenchida com responsabilidade, é um documento que vai ficar ali do paciente, você vai estar dando informações para o Estado, para o seu próprio município, para o seu território, para a sua população, sim, né? Então, é preciso que a ficha ela seja preenchida preenchida de forma corretamente. correta com todos os campos preenchidos para que o laboratório possa tirar suas informações necessárias, para que a vigilância possa tirar as suas informações necessárias. Só para a gente pegar aqui e fazer um preâmbulo da importância da notificação, nós tivemos nas 2 semanas atrás, ou 3, nós tivemos uma oficina do plano de contingência Sim, de prevenção das arboviroses e tivemos também do vírus respiratório. Mas para vocês terem uma ideia, o plano de contingência das arboviroses, eles são levados em consideração 3 níveis de acionamento. Nível 1, que é de mobilização, preparação, nível 2 de alerta, nível 3, que é de emergência. Por que eu puxei esse assunto em relação ao plano de contingência? Porque o que vai direcionar os níveis de acionamento é justamente as notificações, notificações. né? As notificações, a mudança do cenário epidemiológico que a gente consegue perceber com aumentos das notificações ou não, a gente consegue perceber qual o nível de acionamento do plano de contingência. E o município pode estar tomando as medidas cabíveis rápidas para evitar o quê? Principalmente óbito. Né? Todo esse trabalho de vigilância epidemiológica, vigilância laboratorial, vigilância em saúde é justamente para evitar óbitos. Então, a notificação pode não parecer tão importante para muitas pessoas, mas ela evita óbitos, sim. Sim, A notificação onde começa tudo, para que nós não percamos pacientes. com certeza. É Perfeito. isso também. E aí, só aproveitando também essa fala que a gente fez agora, ela evita óbitos e, às vezes, no caso em que o óbito ocorre, quando às vezes é algo inevitável, ela evita também algumas dores de cabeça futuras, porque às vezes se encontra, né, durante, por exemplo, uma investigação de óbito, fichas de notificação que estão extremamente fragilizadas da descrição dos dados. E aí, às vezes, o paciente ele veio a óbito, o médico lá que fez a declaração lá de óbito dele no período, ele declarou como dengue, mas não tem o exame para confirmar, por exemplo, o exame do LACEN, que é o exame de referência, aí trazendo na fala do Fabiano, que ele pontuou sobre a necessidade de coleta da amostra no período oportuno, que ela seja coletada e que ela seja encaminhada para o LACEN, isso é importante. Porque às vezes tem muito profissional que manda para o laboratório do município, para o laboratório ali, que seja da rede pública ou da rede privada, não encaminha para o LACEN,
E, obviamente, que é um laboratório que tem uma referência para o município, mas o LACEN ele é um laboratório de referência a nível nacional e que é orientado que seja o laboratório que vai fazer essa questão da identificação, até porque é ele que faz a sorotipagem. É ele que vai identificar quem é 1, quem é 2, quem é 3, quem é 4. Então, é importante que o LACEN ele receba, por mais que também talvez o município receba, mas que uma amostra daquela seja encaminhada pelo LACEN, não é isso, Fabiano? Para Isso. garantir que essa avaliação ela seja feita correta. E aí, só voltando para essa questão de novo, às vezes as notificações elas vêm incompletas, e quando não tem Sim. o teste laboratorial, dificulta o processo de investigação, não é isso, Josineide? Porque o profissional ele não colocou, às vezes, os sintomas que o paciente tinha. Então, como fechar o óbito que não tinha clínica, não tinha laboratório, e é algo que dificulta muito esse processo. Vocês podem também ficar à vontade para falar um pouco Eu sobre. posso até dizer assim que é um pouco na intuição, né? Sim, Enfim, são várias situações que levam, sei lá, às vezes pode ser falta do conhecimento, às vezes pode ser um pouco de negligência, enfim, pode ser várias coisas que venham a ocasionar o encerramento, né? Às vezes é um encerramento certo, às vezes é um encerramento errado. A Neide, ela fica mais, tem mais propriedades para falar dessa parte da questão do encerramento das notificações. Mas uma coisa que você falou, só pegando um pouquinho do início da tua fala, Marcos, que foi sobre a questão do envio da amostra oportuna para o laboratório, beleza, pode ser enviado tranquilamente. Agora, se ele tem um laboratório no seu município, que esse município ele consiga realizar as metodologias, né, que se nós observarmos no Guia de Vigilância em Saúde, tem aqueles métodos boa, específicos para certo. poder estar confirmando aqueles casos, então é importante que aquele laboratório, daquela unidade, daquele município, ele siga corretamente o que está prescrito lá no Guia de Vigilância em Saúde. Por exemplo, temos o Guia de Vigilância em Saúde, sexta edição, agora não me lembro se é volume 1, 2 ou 3 que fala das arboviroses. Mas é uma sexta edição, Guia Sexta. de Vigilância em Saúde. Lá tem dizendo quais são os métodos oportunos para se encerrar um caso, seja por ELISA, seja por um RT-PCR, seja por um isolamento viral, imunohistoquímico, histopatológico, enfim, se existem várias metodologias dentro desse guia que é importante que o próprio município, a própria unidade de saúde tenha atenção. Está livre, né, é gratuito, está disponível na internet. Qualquer profissional, qualquer pessoa, até alguém que é leigo, que não é estudante, que queira ali observar, avaliar aquele guia, pode acessar, está disponível na internet, é só colocar Guia de Vigilância em Saúde, sexta edição, aí você vai ver qual é o volume de acordo com aquele agravo que você tem. Então, se aquele laboratório, naquela unidade de saúde, naquele município, ele seguir corretamente aquilo, ele pode também estar auxiliando a vigilância daquela unidade de saúde, daquele município, para poder encerrar. O importante é que nós, enquanto laboratório, para nível de diagnóstico, até mesmo para a questão de auxiliar nesse olhar de vigilância em saúde, nós pedimos que seja enviado uma alíquota para nós fazermos um Isso, monitoramento, muito bem. né? Então, tem uma nossa portaria de LACEN já publicada agora em 2025, onde ela foi atualizada em relação à de 2019. Nessa portaria já fala sobre a questão do envio de uma alíquota dessas amostras, dessas unidades de saúde, para nós, LACEN, para que nós consigamos fazer monitoramento, controle de qualidade, e assim até mesmo também está dando esse suporte, né, essa retaguarda para aquela unidade de saúde, para aquele laboratório, uma vez que ele não consiga fazer exames mais complexos, né? Então, o laboratório, o próprio LACEN, ele dá esse suporte àquele laboratório que está instalado naquele município. Então, é super importante que no momento que você receber, você unidade de saúde, você vigilância, você município, receba um resultado de um laboratório desse, do seu próprio município, veja qual é a metodologia, veja se ela está de acordo com aquela que está publicada nos guias de Perfeito, vigilância em Fabiano. saúde, porque assim você consegue. Se está na dúvida, pode entrar em contato conosco lá sim, pode estar entrando em contato também com a própria vigilância, que a Sim, vigilância sim. tem disponível para eles mesmo o guia de vigilância em saúde. E assim consegue, né, tirar essas dúvidas e sanar esses problemas. É super importante isso. Aí é a questão da fala das notificações que você falou, né? Eu esqueci agora um pouco da pergunta, mas a Neide pode complementar isso daí. Nós temos é, encerramentos com problemas, né? Muitos, Sim, principalmente em relação a óbitos. Torna-se necessário que nós tenhamos informações importantes, sim, né? E que nós evitemos realmente encerrar óbitos, principalmente por clínica epidemiológica.
Sim. O Ministério da Saúde mesmo, ele tem essa fala que é necessário que nós tenhamos esses resultados. Gente, nós temos um LACEN, né? Dentro do nosso território. Na realidade, nós temos dois, não é isso, Fabiano? Sim, nós temos ele descentralizado, né? Nós Descentralizado. temos ele tanto aqui na capital, São Luís, como também nós temos a nossa filial em Imperatriz. Então, justamente para poder conseguir fazer esse mapeamento laboratorial do estado por completo. Situações que ocorrem em Tocantins, situações que ocorrem na Bahia, em Pernambuco, enfim, em Pará, que é daquela região mais lá de baixo, que, poxa, quantos quilômetros são de distância para sair uma amostra lá da região sul até chegar aqui na região norte, né? Até aqui na parte de cima é muito distante. E às vezes a gente percebe isso, a dificuldade que é do transporte dessa amostra biológica até a capital. Então, tem lá em Imperatriz uma filial do LACEN, que é justamente para poder dar esse suporte. Aquilo que nós conseguimos fazer aqui na capital, São Luís, Imperatriz também já consegue fazer. Sim, Né? importante. São as mesmas metodologias, são pessoas que constantemente estão fazendo, profissionais que constantemente estão passando por treinamentos, né? À medida que nós recebemos um treinamento via Ministério da Saúde, também acionamos a Atualizações. equipe lá de Imperatriz também para ficar bem atuante em cima disso daí. Então é super importante refrisar isso que para suporte dessa região sul do Maranhão, nós temos o LACEN Imperatriz que pode estar dando todo esse atendimento, né? A doutora Débora, que é a gerente lá do LACEN Imperatriz, ela é bem de bom conhecimento, fácil de dialogar também com as pessoas, então é super importante também aos profissionais, às unidades que são daquela região, estar entrando em contato com ela para também estar pedindo esse suporte, né? Auxílio com relação a tudo isso. Perfeito. Eu vou fazer mais duas perguntas, que aí eu acho que uma vai se direcionar a cada um dos dois, aí eu passo para as perguntas que o pessoal está colocando ali para a gente. A primeira é, a gente já falou muito bem sobre notificação, acho que está muito claro para todo mundo a importância. E aí eu queria que você falasse sobre a questão de, beleza, o profissional notificou, a ficha foi muito bem feita, tem um período para ele fazer esse encerramento, notificou, pronto, acabou a responsabilidade da vigilância do município. Qual a importância dessa questão desse prazo, de como que funciona esse processo? Isso, pelas arboviroses serem doenças agudas, né? A partir do momento que se notifica, tem 60 dias para encerrar no sistema, no SINAM. A partir do momento que eu notifico no papel, como eu gosto de falar, eu tenho 7 dias para inserir no sistema, né? No SINAM, e eu tenho 60 dias após a notificação para encerrar esse caso. Por isso, os profissionais devem ficar atentos em relação a, para além da notificação, a obrigatoriedade também de estar acompanhando esse fluxo para o encerramento ser no tempo oportuno de 60 dias. Que isso também, Marcos, a gente consegue ver nas inconsistências quando a gente vai avaliar o banco do SINAM, né, que a gente avalia, isso é uma das nossas responsabilidades enquanto Estado, avaliar o banco do Estado, a gente percebe muitas fichas sem encerramento no tempo oportuno de 60 dias. A mesma coisa acontece com os óbitos. Eu queria só aproveitar um pouco da fala da Leide, exatamente sobre isso daí, né? Porque às vezes, notifiquei, tenho 60 dias para encerrar esse caso, mas eu não tenho resultado laboratorial. É sempre uma pergunta que nos faz por que o laboratório demora a liberar resultado. Era a pergunta que eu ia te fazer para chegar nesse ponto. Então você já pode. Eu já vou antecipando. Era Eu já necessário. vou antecipando. Por quê? Pessoal, é super importante. Então, Marcos, né? Super importante observar. Notifiquei não significa dizer que você enviou aquela amostra. Sim. Você notificou. Sim. Beleza, está lá implantado, cadastrado no sisteminha de vigilância, SINAM, NET ou SINAM Online, mas cadastre no GAL, colha a amostra e também envie. Às vezes acontece, cadastrei no GAL. Tá, cadastrar no GAL não significa também dizer que você coletou a amostra. Sim. Né? Então, essa é a nossa. Não vou te dizer que seria a nossa principal realidade, mas é uma delas. Né? Tipo, o município, a unidade de saúde diz: mas eu notifiquei. Mas eu cadastrei no sistema GAL. Mas a amostra nunca foi sair do seu município. Certo, aí Nós aproveito. temos. Sim. Desculpa. Aproveito só para poder aproveitar também essa tua fala, que pode ser uma curiosidade de alguém de um município Sim. que esteja vendo. Eu estou vendo que tem gente de Barreirinhas, de Codó, de Caxias, que está ali perto. Já que a gente entra nas perguntas, né, pode ter alguém que esteja com curiosidade do seguinte: fiz a notificação no meu município,
eu tenho dificuldade para enviar, para chegar até o Lacinho em São Luís. E aí a Josineide, eu acredito que ela tem uma propriedade boa para falar, porque existe uma rota, um fluxo, se ela quiser falar Sim, um pouquinho, sim, sim. aprofundar, de como que esse processo está sendo aí fortalecido pelo Estado, pode ficar à vontade, né? De como que isso facilita para o município fazer esse Sim. envio para cá. Só antes dela entrar nesse assunto da rota, que aí ela é dona dessa rota, né? Ela sabe muito mais do que eu, mas é só tentando explicar um pouco dessa realidade, porque às vezes a unidade de saúde, ela entra em contato conosco dizendo: "Ah, mas eu encaminhei a amostra". Às vezes encaminhou, beleza, mas pode ser que não tenha nem sequer saído da sua unidade de saúde. Como acontece em alguns casos, como eu te falei, não é o nosso problema principal. Existem vários problemas, né, que nós conseguimos detectar junto com a unidade de saúde, até mesmo porque o sistema GAL ele tem prazos, né? Prazos que devem ser cumpridos. No momento que você cadastra no teu sistema GAL, de acordo com o teu códigozinho, né? E aí você tem um prazo para encaminhar para a rede. 3 dias que ele diz, né? O sistema GAL. Então, às vezes, se você cadastrou hoje, você tem até 3 dias para poder encaminhar na rede. Não significa dizer que você tem que encaminhar exatamente no terceiro dia. Cadastrou já encaminha logo para a rede, porque assim nós conseguimos visualizar dentro do nosso sistema e ao mesmo tempo dentro da nossa própria unidade de saúde, fazer a triagem dessa amostra e encaminhar para o laboratório de análise, para a bancada de análise. Então vamos pensar assim, se eu tenho, com relação aos prazos de notificação, vamos pensar em uma dengue hemorrágica. Nós colocamos o nosso prazo de liberar o resultado dentro de 24 horas. Mas vamos pensar, o caso que foi notificado, que ele é dengue grave, então, para nós, entra como dengue hemorrágica, né? Então, nós temos até 24 horas para poder liberar esse resultado. Mas veja só, ele foi notificado no dia, sei lá, vamos passar aqui com dados. Ele foi notificado no dia 1º, demorou 3 dias para ser encaminhado para a rede, chegou no LACEN apenas no 4º dia, foi para a bancada e da triagem para a bancada foi cumprido o prazo de liberação de 24 horas. Mas do primeiro dia que ele foi cadastrado na rede para encaminhar para o LACEN, demorou-se 4 dias. Então nós já perdemos a oportunidade Sim. que ele entra como indicador para nós, né? Indicador de oportunidade. Então nós já perdemos a oportunidade de liberar. Quer dizer, a própria unidade de saúde perdeu a oportunidade de trabalhar dentro do indicador de 24 horas. Se é dengue hemorrágica, cadastra no sistema H, encaminha, já colhe e envia imediatamente essa amostra para nós, né? Para a gente não perder esse prazo de 4 dias em cima disso daí, porque nós também trabalhamos com prazo de liberação de resultado. E aí é onde entra essa questão da rota, como a Neide pode explicar de forma mais fácil para todo mundo. Pode falar? Você quer explicar? Sim, Pode falar. tudo bem. Não, eu ia pedir para você dar continuidade. Ah, Mas sim, a Secretaria de Estado da Saúde oportunizou, né, pensando nesses municípios que têm dificuldades para encaminhar amostras para o LACEN, 2 rotas, né? Essas rotas, elas passam, são 2 carros que saem de São Luís para as 18 unidades regionais de saúde, às quartas-feiras, e essas rotas, elas oportunizam que aqueles municípios que têm dificuldade de encaminhar amostras ao LACEN, encaminhe através desse carro, desse veículo, sim. né? Que vai com o motorista, com as medidas de biossegurança, Sim, né, sim. Fabiano? Que devem ser, é, que são preconizadas a terem. Na verdade, nós já tivemos até sucesso. Sucesso, quando eu digo, é em relação a municípios que nunca tinham enviado amostras e nós conseguimos receber essas amostras e a gente viu lá o tanto de pessoas com dengue, né? Não Sim, é que nós ficamos felizes em as pessoas estarem doentes, mas conseguimos o diagnóstico, sim, né? Com ajuda, porque senão, se nós não tivéssemos oportunizando a coleta o envio dessas amostras para o LACEN, que os municípios consigam encaminhar, nós não íamos saber qual sorotipo que sim. estava circulando no momento naquele município, mas aí, como o Fabiano falou, ainda há pouco eu prestei bastante atenção, nós ainda estamos muito tímidos em relação, mesmo com essa oportunizando os 2 carros saírem às quartas-feiras para pegar rotas diferentes, a gente ainda recebe poucas amostras, É, considerando que toda semana os carros passam
por vários municípios, né, vários locais, várias unidades básicas de saúde, que depois nós podemos estar encaminhando um mapa dessas amostras, por onde o carro passa para recolher essas amostras, mas nós ainda estamos bem tímidos em relação Sim. ao quantitativo de amostras recebidas. E aí até um ponto importante que a Leide falou, essa questão, né? Municípios que aparentemente estavam silenciosos, ele Justamente. apareceram, né? Com essa oportunidade dessas duas rotas, apesar de já serem rotas antigas, mas que nós só precisamos atualizar ela. E ao mesmo tempo que atualizamos ela, eu acho que começou na das arboviroses, passou para de vírus respiratórios, entrou sarampo, então, ou seja, é uma rota que você consegue fazer um envio de qualquer tipo de amostra. Isso. Não precisa ser necessariamente apenas um envio de amostra para arbovirose. Arbovirose. Envia as hepatites, envia as arboviroses, envia as ISTs, envia vírus respiratórios. Você pode enviar, aproveitar, porque é uma facilidade de, tipo, aquele diagnóstico que naquela tua unidade de saúde não é realizado, lá você pode realizar. Então, você pode sim fazer o envio das amostras oportunas para todos os agravos que nós recebemos É de verdade. prontidão ali para poder estar realizando as análises e ao mesmo tempo estar tirando aquele município silencioso e colocando ele para aparecer no mapa, né? O indicador Isso. para nós. E nasceu com esse propósito mesmo para a coleta das arboviroses. Porém, já teve semana que nós não recebemos uma coleta de arbovirose, mas recebemos de outros agravos. Eu fiquei muito feliz em relação a isso, né? Porque a resposta para a população é aquela pessoa que está lá no fim, assim, bem distante, saber que a doença que ela foi acometida, isso é importante que a pessoa saiba, Com né? certeza. É importante para o município também. Então, só pegando aqui mais um gancho das notificações, ela ajuda a um dos principais, digamos assim, braço da vigilância epidemiológica em relação às arboviroses, que é o controle vetorial. Sim, nessa questão da rota bem aí, aproveitar também ela para fazer controle de qualidade na questão do vetor. Né? Isso nós também já estamos trabalhando, já passamos a receber, na realidade, né? Já conseguimos receber algumas larvas, né? Já foi feito a análise também lá pela parte da entomologia do LACEN, então super importante, ou seja, a rota ela serve para todo tipo de agravo. E é uma experiência exitosa, né? É uma Pelo que eu percebi, experiência teve exitosa. resultados aí Já importantes tivemos para a resultados. vigilância, né? Pelo Com laboratório, certeza. Vigilância em saúde. Exato, laboratorial, epidemiológico. Então, perfeito. Acho que a gente fez aqui uma explanação bem interessante sobre as duas vigilâncias aí. E aí a gente tem algumas perguntas ali na nossa telinha que eu vou aqui ler, algumas se direcionam muito para o laboratório, outras para o geral da vigilância epidemiológica. A primeira é da Raimunda de Caxias, que diz o seguinte: quando o paciente apresenta sintomas de dengue, chikungunya ou zika, quais exames o posto de saúde solicita e quanto tempo o resultado costuma sair? Bom, primeiro começa pela notificação, né? Isso. Novamente, quando o paciente apresenta sintomas de dengue, zika, chikungunya, ou seja, é uma sintomatologia um pouco subjetiva, né? Então, qual seria o primeiro exame que tem que se fazer? O exame que você está observando. Se você notificou ele para dengue, então você precisa fazer a pesquisa das arboviroses. Você faz, nós laboratórios, chegou para mim, o que é que acontece? Nós temos um fluxo laboratorial. Independente se ela estiver cadastrada para dengue, específica para dengue, específica para zika ou específica para chikungunya, eu tenho que cumprir o meu fluxo laboratorial. Nós sabemos que tanto na clínica quanto no laboratório é tanto subjetivo. Essa ainda é a nossa dificuldade enquanto laboratório. Essa reação inespecífica é uma reação cruzada. Então, para nós enquanto laboratório, nós precisamos fazer o diagnóstico diferencial. Ele cadastrou apenas sorologia para dengue, eu preciso fazer inclusão de sorologia para chikungunya e sorologia para zika, ou então até mesmo fazer complementação para maiaro, urupuxa, ou então algum outro tipo de arbovirose que possa ter relação naquela clínica subjetiva ali do paciente. Aí, vamos pensar, eu posso fazer febre amarela? Eu posso fazer, mas eu tenho que fazer levantamento epidemiológico. É área endêmica para febre amarela, já teve questão de casos de epizootias, tudo isso eu tenho que levar em consideração para eu poder fazer a complementação desse diagnóstico laboratorial. Mas o nosso fluxo principal é
No momento que chega uma amostra cadastrada, sorologia para dengue, eu tenho que entender que eu tenho como laboratório, eu, LACEN, eu preciso fazer sorologia não somente para dengue, mas também preciso fazer complementação para zika ou para chikungunya, uma vez que que a clínica dos determinados agravos, elas são subjetivas e, ao mesmo tempo, eu preciso estar fazendo essa complementação com o diagnóstico laboratorial. Aí eu preciso saber, está oportuno para fazer sorologia ou está oportuno para realizar exame por biologia molecular? Aí já é um outro ponto que eu também tenho que levar em consideração. Colhi a amostra, posso fazer. Aí eu entro também nesse mesmo fluxo diferencial. Cadastrou RT-PCR para dengue, eu como fluxo laboratorial, eu preciso fazer não somente o RT-PCR para dengue, fazer um RT-PCR para chikungunya, como também para zika vírus. E aí, dependendo da completitude da ficha de investigação, olhar epidemiológico, eu posso abranger ela para fazer maiaro, depois como também fazer investigação para febre amarela. A pergunta que ela também fez ali foi com relação a quanto tempo o resultado costuma sair. Depende. Se eu estou trabalhando com dengue sinal grave, né, que é a parte mais importante, eu tenho que pensar que ali é uma dengue hemorrágica. É um quadro de um paciente que evoluiu para quadro neurológico. É 24 horas. Então, no momento que você cadastra, que você enviou oportunamente, eu tenho esse dever de liberar em até 24 horas mediante as situações. Né? Pode ser um dengue com sinal de alarme, também preciso também estar tendo atenção, mas nossos prazos geralmente nós colocamos para até 4 ou 5 dias. Dependendo da situação, da evolução do paciente, ele pode ser antecipado por até 24 horas na liberação desses resultados. Eu acho que seria a primeira pergunta para responder a Raimunda de Caxias. Mas só considerando também, Fabiano, que perfeito, né? Os exames específicos para saber se a pessoa realmente está com dengue, mas olhando um pouco pela conduta do paciente, né? Para a conduta do paciente, torna-se necessário outros exames inespecíficos Sim. importantes, como Exato. hemograma, né, para Exato. ver a questão do hematócrito, porque hoje o paciente ele pode estar com dengue com sinais de alarme, e a gente sabe que hoje, para além das plaquetas, o que vai indicar a gravidade do paciente Sim. é a questão do hematócrito. Então, é importante que nós tenhamos, pelo menos, esse exame para ser realizado na pessoa, Sim, né? sim. Então, é importante que as unidades também percebam que o paciente com dengue, ele precisa ter um hemograma. O hemograma, muitas das vezes, a maioria das vezes, vai direcionar a conduta. Nós sabemos que a dengue tem a dengue com sinais de alarme e dengue grave. Então, a gente percebe, às vezes, pelo resultado de um determinado exame, se o paciente está agravando ou não, aí muda completamente a conduta. Agora, é bom lembrar também que há pacientes, porque a gente aqui não vai falar sobre manejo clínico, mas há pacientes que podem sim serem recebidos na unidade básica de saúde, né? Que não precisa diretamente procurar o hospital, mas para isso é preciso que o profissional esteja bem atento naquele estadiamento do paciente, aquele fluxograma de manejo clínico, que não é um caso, mas a gente chama atenção em relação a isso. E em relação à conduta da vigilância, é importante que nós saibamos se é dengue, que nós saibamos qual sorotipo, mas para a conduta do paciente não se torna tão necessário, digamos assim, o momento, saber o que é. O importante é que nós tenhamos também esses exames inespecíficos dentro das unidades. É isso Só um mesmo, né? parêntese. Agradeço muito pela fala, porque às vezes a gente acaba esquecendo são muitas informações, mas é justamente isso, né? Começa com os exames inespecíficos, uma avaliação por hemogramas, transaminase, bilirrubina, um VHS também pode estar sendo feita a avaliação. Então, tudo isso nós tentamos mostrar, porque às vezes na tua unidade de saúde tem um laboratório de análise clínica que ele consegue fazer isso aí, os exames inespecíficos. Então começa a partir daí a ter o estágio, opa, plaquetopenia, né, está diminuindo ali, eu estou tendo um aumento, ou então a diminuição de alguma outra coisa, aumento das transaminases, opa, já fica atento ali, né? Entendeu? Então começa muito nessa parte dos exames inespecíficos para depois você já entrar direto no exame específico. A gente sempre fala assim, eu não tenho, vamos atirar para tudo, né? Às vezes você atira para tanta coisa que você acaba não concluindo nada, não acertando nada.
né? Mas então vamos começar pelo inespecífico, que aí Que é você já tem as importante para avaliações iniciais ali, consegue fazer a avaliação, já dá um pouco assim de start para a parte de clínica ali, já fazer isso. algum tipo de intervenção. Vamos entrar agora no específico, fazer uma sorologia, fazer uma PCR, fazer um isolamento viral, fazer um imunohistoquímico, enfim, aí depois nós conseguimos É, fazer. Mas é basicamente isso. O laboratório ele faz o seu fluxo, independente do tipo isso. de análise que foi solicitado, do tipo de exame que foi cadastrado no sistema, o laboratório tem essa obrigação de fazer essa análise diferencial e liberar dentro das oportunidades de acordo com a clínica do paciente. Nós estamos pensando prazo oportuno, liberação oportuna, intervenção oportuna. Tudo isso tem que ser de forma rápida. Isso. Boa, Perfeito. Fabiana. Ainda temos algumas perguntas ali. Qual é o nosso tempo? Tem dúvida? Não tem tempo de discussão. A gente tem mais uma pergunta ali que eu acho que a gente pode passar, que é quais as medidas, lá da Luzia aqui de São Luís, Luzia Ferreira, ela pergunta quais as medidas a Secretaria de Saúde adota quando há um aumento de casos suspeitos de arbovirose em uma cidade? Existe algum protocolo específico? Sim, ela está se referindo à Secretaria Municipal de Saúde do município? Eu acredito que sim. Né? Sim, do município ele deve adotar quando aumento de casos. Por isso que precisa ter o plano de contingência já elaborado, né? O plano de contingência ele vai direcionar justamente a conduta, né? Para esse nós precisamos ter uma unidade de saúde com com todos os insumos, né, necessários, porque a gente sabe que salva paciente de dengue é o quê? É hidratação, né? O plano de contingência ele deixa bem claro aí todos os níveis de acionamento, mas a Secretaria de Saúde tem que tomar logo providências rápidas. Mas para ele tomar essas providências rápidas, é necessário ver realmente, como você disse, a questão das notificações. Aí entram várias interfaces. Entra a questão de controle vetorial, está fazendo bloqueio nas áreas com maior número de índice de infestação, com maior número de casos. Entra a questão da parte extremamente importante, que é a educação da comunidade, entra a questão da comunicação, né? É necessário que a comunicação esteja presente para estar realmente passando as informações corretas para essa população. Então, a secretaria ela tem que estar interligada com outras secretarias também. A gente sabe que o problema da dengue, zika, chikungunya, do mosquito Aedes aegypti não é só problema da saúde, né? Tem outras secretarias que envolvem também no contexto de controle desse Aedes aegypti. A sua pergunta foi importante porque se há aumento de casos suspeitos de arboviroses, vão ser várias interfaces trabalhando em conjunto. Saber se eu tenho agentes de endemia suficientes, né, para estar realizando as atividades ali de bloqueio, saber se eu tenho o número de profissionais capacitados para atender essa população quando eu chego lá com sintoma sugestivo de dengue, né, porque a gente, infelizmente, pessoal, o que a gente observa, que quando nós vamos fazer um estudo clínico do paciente que foi a óbito por dengue, ele foi em várias unidades de saúde, várias vezes. Foi a primeira vez, passou por essa unidade, não teve a conduta adequada, foi para outra, não teve a conduta adequada, e infelizmente o paciente, quando agrava por dengue, precisa de uma assistência mais de complexidade, e muitas das vezes não tem. Então, o importante é que, quando acontecer isso, Luzia, você já pergunte lá para a gestão, para quem você não sei se você é de controle social, que se tem um plano de contingência já elaborado, e dentro desse plano de contingência tem todas as medidas de acordo com o nível de acionamento que o município está passando. Ok? Existe protocolos específicos. Um que eu te falei foi o plano de contingência, mas para a conduta do paciente também, para receber esse paciente na unidade, existe também um protocolo específico de estadiamento desse paciente. O paciente está no grupo A, grupo B, mas isso vai levar em consideração o quê? Os sintomas do paciente, os resultados de exame e assim por diante. Ok? Perfeito, acho que contemplou bem aí a pergunta da Luzia. Já temos mais algumas que vão vir assim aqui na nossa fala. E aí o Antônio Carlos de Codó, ele pergunta: como a população pode ajudar a vigilância epidemiológica? Essa pergunta é interessantíssima. Né? Como que a população pode ajudar a vigilância epidemiológica lá do município, do estado, no controle das arboviroses, além de combater os focos dos mosquitos? Qual outra medida que a população pode fazer?
Quer falar? Não, fique à vontade. Tá, Deixa então como você falar. a população pode fazer? Primeiro, realmente, mesmo você falando além do combate aos focos dos mosquitos, mas a gente deixa bem claro que quando nós realizamos o LIRA, que eu já falei para vocês antes, que é uma ferramenta que faz a mensuração do índice de infestação do mosquito dentro de um território, o que a gente observa? Que a maioria dos criadores está dentro de casa, Sim. né? Então, começa aí, né? Você fazendo aquela inspeção no seu quintal, sabendo que não é só no período chuvoso, que os ovos do mosquito ele fica mais de 300 dias, né, em ambiente temperatura ideal, só esperando uma chuvinha para poder, né, eclodir. Então, é necessário que primeiro instância é fazer a sua inspeção. E também, quando percebe dentro do seu território, dentro do seu bairro, dentro da sua área, que há aumento de casos, é ir até onde a vigilância epidemiológica, é chamar a atenção da vigilância, porque muitas das vezes nós não temos agente suficiente dentro do município para fazer a cobertura das áreas, né? Isso acontece, infelizmente, não só em nível de Maranhão, mas em nível de Brasil, mas a população pode estar atenta. Ir até a Secretaria de Saúde, olha, no meu bairro está acontecendo isso, está aumentando o número de casos. Então, nós somos também, a população também é um inspetor, né? É ele realmente que está ali passando, digamos assim, o sufoco e precisa avisar que naquela localidade as pessoas estão apresentando sintomas. Isso não vale somente para arboviroses, né? Mas para qualquer outro tipo de agravo. População é o controle social, nós não podemos esquecer disso. Perfeito. E aí eu já aproveito também o gancho dessa fala, né, da pergunta aí que o Antônio Carlos fez sobre a questão do papel da população. A gente tem agora, próxima semana, uma semana aí estadual de mobilização com relação ao combate à dengue, e aí eu queria que você falasse um pouquinho da importância de associar essa pergunta do Carlos aí a esse momento que o Estado vai viver semana que vem. Essa campanha ela vai ser de grande relevância, considerando que nós queremos sensibilizar, né? Sensibilizar a população que os cuidados preventivos ao Aedes aegypti não é somente durante o período chuvoso. Isso que nós temos que ter em mente, incutir na nossa cabeça, que os cuidados têm que ser o ano todo. Não tem que deixar criadouro, porque, como eu falei anteriormente para vocês, o ovo do mosquito, né, lá, ele fica mais de 300 dias quietinho num criadouro, numa lata de sardinha, numa tampinha de refrigerante. Estou falando assim para a gente alertar que nesses criadores pequenininhos também eles conseguem se reproduzir, não é isso, Fabiano? Desde o tanque lá que fica destampado. Então, quando chove, ele tem a oportunidade. Se nós fizermos esse trabalho antes, não deixarmos criadouros, deixarmos nossas caixas d'água tampadas, com certeza nós teremos menos casos. Pessoal, porque a dengue é uma doença que mata. Dengue, zika, chikungunya. O chikungunya deixa a pessoa totalmente debilitada. E a gente sabe que transmite esse vírus é justamente o Aedes aegypti. E hoje todo mundo sabe que para o Aedes aegypti se proliferar, ele precisa de quê? De água parada, precisa de ter um reservatório com água, né? Então, essa campanha da próxima semana de 1º a 6, sendo o dia D, o dia 6, o dia D de combate ao Aedes, é que nós possamos estar sensibilizando a população nesse sentido. E a população ela tem que estar engajada nessa campanha. Não é só o profissional de saúde dizer, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Qual é o nosso objetivo? É que a população, ela mesma se torne corresponsável, né, nesse combate ao Aedes aegypti. Pensar na saúde em si, né? Porque você, enquanto depende, nós temos várias dificuldades, né? Restringir, não quero aceitar aquela pessoa ali entrar na minha casa para poder fazer fiscalização, né? Tem ainda um pouco desse preconceito, desse receio de aceitar aquela pessoa, aquele profissional entrar em casa. Então você pode fazer seu trabalho, né? Já que você não permite, faça esse trabalho, porque você tem que pensar não somente na sua saúde, mas também na saúde coletiva, porque se há um adoecimento de alguém na sua casa, consequentemente o vizinho também vai adoecer. Os demais ali, aí acaba fazendo com que haja um aumento, né, de muitos casos, né, de pessoas doentes em cima disso aí. Então é importante que a própria população faça esse trabalho também, né, de contribuição, assim a gente consiga, não só pensando na nossa questão, né, vigilância passiva, vigilância ativa, mas temos que também ter uma população ativa em cima disso daí. Ainda mais considerando que a presença do agente de endemias dentro da residência é importante
Por quê? Porque muitos reservatórios, Fabiano, há necessidade de tratamento com larvicida, Com né? certeza. E a população não tem essa expertise de fazer esse tratamento, porque, gente, não é só jogar todo um contexto, né, Marco? É todo sistematizado, ali as gotinhas são, ali é contado grama, quantos gramas cada recipiente pode receber. Então, é importante que o agente de EMIAS seja bem recebido dentro das residências e aceite. E se o agente chegou na sua casa, encontrou alguns criadouros lá, conversou com você, orientou, quando ele voltar, ele não precisa mais encontrar, ele não deve encontrar mais esses criadouros, né? É preciso que a população se sinta corresponsável nesse contexto, como eu falei anteriormente. Porque o que acontece muitas das vezes? A gente fala em nível mesmo, porque a gente conhece a realidade de algumas localidades. O agente vai até uma residência, orienta. Quando ele volta, que o período são 2 meses, né, considerando o período residual do larvicida, encontra do mesmo jeito, né? Então, nós sabemos que toda mobilização é para chamar a atenção de todos. Quando eu digo todos, é desde o profissional até lá a população em si, mas a população é de suma importância nesse combate ao Aedes aegypti. E com isso nós teremos menos casos, né, menos pessoas adoecidas e, consequentemente, o que nós queremos evitar, que são óbitos. Perfeito. E aí a gente tem mais uma pergunta, né, que veio do Pedro Henrique Barreirinhas. E aí já dá até para a gente fazer um link aí com essa fala aí que a gente fez agora há pouco, Josaneide, que ele fala o seguinte: nos casos de surto em regiões turísticas, né, como os Lençóis Maranhenses, há alguma estratégia diferenciada de vigilância e diagnóstico para evitar a disseminação de arboviroses? Né? Tem de uma região para outra, por ser um ponto turístico, por ter ali uma movimentação bem maior de pessoas, um fluxo muito maior, eu acredito que foi nesse sentido que ele quis mencionar. Existe algo ali a ser melhor observado com um critério ali diferenciado? Sim, né? Regiões turísticas, nós tivemos agora, recentemente, alguns casos, né, suspeitos de sarampo em regiões turísticas, isso é preocupante. E a mesma coisa é lá Barreirinhas, né? Outras cidades. Porque nós sabemos que local onde tem um vetor, chegar uma pessoa que esteja com vírus, contaminada com vírus, e esse mosquito picá-lo, com certeza ele vai procurar a fêmea, viu, pessoal? A fêmea é quem faz lá, pica o pessoal, porque ela precisa maturar os ovos. Sorriu, né? Então, como a gente recebe, como essas cidades turísticas recebem um fluxo muito grande de pessoas de várias localidades, então a vigilância, obviamente, tem que ser bem mais redobrada, bem mais ativa. Nós sabemos que nós temos poucos criadouros, nós sabemos que se por acaso alguém apresentar um sintoma sugestivo de alguma arbovirose, rapidamente a vigilância vai estar já realizando seu papel, porque o mosquito ele não fica satisfeito só com uma pessoa, né? Ele tem que picar várias pessoas até o mosquito fêmea até conseguir fazer a maturação dos ovos para a próxima postura. Perfeito. Eu acho que não temos mais perguntas ali. Eu vi que tinha uma embaixo, mas eu não estou mais observando. Então, eu acho que a gente fez uma fala aqui bem ampla sobre o papel da vigilância, né, e do laboratório, de como que são importantes essas duas vigilâncias aí que compõem a vigilância em saúde com outras vigilâncias, né? Como é importante essa relação entre as duas, essa interligação das duas, e de como é importante a população e os profissionais, né? Principalmente quando a gente fala das notificações, os profissionais entenderem, né, que a vigilância epidemiológica ela vai funcionar muito bem, mas que ela não vai conseguir andar sozinha se ela não tiver laboratório junto com ela. Né? E aí é algo que é importante que os profissionais eles estejam atentos, né? E aí reforçando muito bem essa questão de notifiquei muito bem, fiz toda a ficha preenchida ali, coloquei no sinal ali na data certinho, preenchi tudo certinho, mas se eu não fiz o fluxo da amostra ali, a coletada e enviada no prazo oportuno, eu trabalhei em vão, né, de certa forma, porque eu não consegui fazer o fechamento daquele caso de forma bem feita, né, com o critério ali que realmente precisa ser feito por mim, que sou profissional de saúde. Então, é isso que é preciso ser observado por esses profissionais. A gente já apontou muitas coisas aqui sobre a vigilância laboratorial, sobre a epidemiológica. Se vocês tiverem mais alguma contribuição a fazer, algo que vocês queiram colocar que não foi colocado, fiquem à vontade.
né, para falar, para trazer. A gente já falou sobre a questão dos prazos que a vigilância epidemiológica precisa cumprir, né, do olhar que ela tem que estar atento ali sobre esses prazos, tanto na notificação quanto no encerramento, né, isso foi muito bem pontuado, né, sobre a importância dessas fichas, sobre quem faz, sobre as responsabilidades mesmo, e o laboratório a mesma questão, né, sobre o que deve ser feito, os exames, o prazo oportuno, qual é o direcionamento, tá bom? E aí eu agradeço muito essa fala, essa ligação aqui que a gente fez, mas abro também para que vocês façam aí contribuições, né, mais falas, se tiverem algo mais a observar que a gente não conseguiu discutir nesse momento ainda, podem ficar à vontade, tá? E aí eu devolvo a palavra para vocês nesse momento para que vocês façam aí as nossas considerações talvez finais sobre essas duas vigilâncias e como que é importante esse momento aqui para a gente. Bom, eu só me coloco à disposição, né, em nome do LACEN, né, nós nos colocamos à disposição para dúvidas, se tiverem, solicitação de treinamento, eu acho que quase todos os profissionais de saúde já têm a informação, já sabem isso, mas para todo efeito a gente pode estar deixando, junto com o pessoal da vigilância epidemiológica, todas as informações necessárias para caso alguma unidade de saúde, algum município ainda não esteja habilitado o sistema legal, nós temos as informações necessárias, né, Sim. temos um profissional, né, nosso mesmo do LACEN, que é o gerente do GAL, que ele está propício só para dar todas as informações, tirar essas dúvidas, dar treinamento também com relação ao sistema. Nós temos a nossa diretoria na presença do Dr. Lídio, né, no nome de Dr. Lídio, que é o diretor do LACEN, que ele pode também estar auxiliando vocês até mesmo em mais informações. E estamos aqui à disposição, né, como LACEN, para auxiliar. Eu também me coloco à disposição, se eu for ter. Eu acho que alguns, né, dos que estão assistindo até já me viram em algumas capacitações, treinamentos, e estou aqui à disposição também, tá dando esse suporte a todos vocês aí. Tá, faço das suas palavras as minhas, estamos à disposição. E respondendo a sua primeira pergunta, Marco, não existe vigilância em laboratório, foi bem comprovado aqui, né? Muito mais claro aqui, ao vivo. Não existe que nós tenhamos sucesso, né, principalmente no combate ao Aedes aegypti e também na conduta ao paciente, né? Nós queremos uma vigilância realmente que possamos observar, que tem casos, esses casos serão rapidamente tratados, né? Que encaminharemos amostras para o LACEN. Então, esse é nosso objetivo e a gente está também à disposição e pedindo também ajuda à população, né, pessoal? Vamos lá, vamos nos ajudar para que nós não tenhamos muitos casos de dengue, zika, chikungunya, zika. Nós temos problemas sérios com dengue, dengue mata, como eu falei anteriormente, chikungunya deixa a pessoa totalmente debilitada, incapaz de levantar um copo, uma xícara, Sim. E a zika tem toda aquela questão dos problemas, né, das síndromes congênitas, é importante a gente frisar isso, e que nós sabemos que combatendo o Aedes aegypti, provavelmente nós teremos menos casos, né? Então, obrigada, e nossos profissionais, atentem-se, né? Vamos notificar e fazer aquele fluxo bonitinho e encaminhar a amostra para o nosso laboratório de referência. Perfeito, obrigado, Fabiano, obrigado, Roseneide, e aí a gente finaliza aqui esse momento de fala sobre a importância dessas duas vigilâncias aí para o combate das arboviroses, lembrando que a gente tem 3 de forma muito mais específicas, que são aquelas que a população aí está mais, não digo sujeita, mas que conhece mais por serem aquelas que mais têm evidência, né, que são a dengue, zika, chikungunya, que deixam aí sequelas, deixam aí problemas, né, que por vezes são duradouros, outras vezes levam a óbito, outras vezes não, mas que são importantes, né, são sérios e que precisam dessa devida atenção. E aí, fortalecer essa fala de que a vigilância epidemiológica ela precisa ser bem feita pelos municípios, pelos profissionais, em qualquer um dos níveis de atenção. A gente fala muito da questão laboratorial e geralmente se associa muito ao hospital, mas a gente tem que entender que a atenção primária é fundamental para esse processo de vigilância epidemiológica, né, principalmente nos municípios menores, né, que é justamente aquela porta de entrada ali para o profissional que está mais, para o paciente, né, para o indivíduo que está mais próximo dele ali no território. Então, a atenção primária também é fortalecida e que tem esse olhar de vigilância epidemiológica também, ela faz um diferencial gigantesco e é importante que isso seja observado. Então, muito obrigado, Josineide, né, que representa aqui a coordenação do Estado das arboviroses, o Fabiano, que representa o LACEN, que é o Laboratório Central, né, e aí a gente se deixa também à disposição para próximas discussões, na medida em que isso for se tornando necessário. É isso, a gente encerra aqui esse momento e deixo os meus agradecimentos. Obrigado. Obrigada também.
Em um mundo onde a saúde é essencial, a informação e o acesso rápido fazem toda a diferença. O Núcleo de Telesaúde da UFMA conecta você, profissional de saúde da atenção primária, a uma rede de especialistas com recursos de tecnologia da informação e comunicação. Isso é feito por meio de serviços de teleconsultorias que capacitam os profissionais da APS para realizarem um atendimento qualificado. Por meio da plataforma Sofia, você tem acesso rápido a informações atualizadas baseadas em evidências científicas. Como funciona a Sofia? Primeiro, o profissional de saúde acessa a Sofia e insere sua dúvida na interface de teleconsultoria. O sistema verifica se a dúvida já foi respondida anteriormente no banco de dados da plataforma. Segundo, se a IA encontrar uma resposta adequada, ela sugere automaticamente o conteúdo ao profissional. Terceiro, se a resposta automática não atender às necessidades do profissional, ele pode optar por enviar a dúvida para um teleconsultor humano, seguindo o fluxo tradicional de teleconsultoria assíncrona. Quarto, o profissional receberá a resposta diretamente na Sofia, podendo acessar a solicitação a qualquer momento. Após o fim da teleconsultoria, ela fica disponível no banco de dados para futuras consultas, podendo ser utilizado como referência para outros profissionais, aprimorando futuras recomendações. O telediagnóstico consiste na análise e interpretação de exames à distância, auxiliando profissionais de saúde no diagnóstico de pacientes. O Núcleo de Telesaúde da UFMA oferece teleeletrocardiograma e teleretinografia. Por meio da oferta nacional de telediagnóstico do Ministério da Saúde, os teleeletrocardiogramas são realizados em parceria com o Hospital das Clínicas da UFMG e as teleretinografias em parceria com a UFG. Como aderir ao serviço? O município solicita o serviço. É preciso ter aparelhos e estrutura compatíveis para a realização do exame. A equipe técnica do Telesaúde irá fazer a implantação, configurar os equipamentos e treinar a equipe local. Uma vez implantado, o serviço está pronto para ser utilizado.